Quero deixar claro que eu vou contar exatamente o que eu vi, sem omitir ou inventar nada. Foi a experiência mais assustadora da minha vida, e eu nunca vou esquecer. Eu nasci em uma cidade pequena do interior do Rio Grande do Sul chamada Caibaté. Mas hoje eu moro em Santa Maria. Quando eu era criança, eu e minha mãe costumávamos ir visitar meus avós nos finais de semana. Eles moravam no interior da cidade, a uns 15 quilômetros de distância. Era uma casa simples, cercada por campos e matas, onde eles criavam gado e plantavam milho. Naquela região, muitas coisas estranhas aconteciam, coisas que desafiavam a razão e a lógica. Eu ouvia histórias de sons de cavalos correndo ao redor da casa sem ter nenhum cavalo por perto, de sombras estranhas em um capão de mato próximo, de aparições de pessoas mortas, de som de árvores caindo sem ter nenhuma árvore caída, e coisas do tipo. Quem conhece a cidade sabe que esses relatos são comuns por lá. Inclusive minha mãe e meu pai também tiveram a experiência de encontrar um lobisomem, cada um em uma época diferente. Minha mãe viu um quando era solteira e mais nova, bem perto de onde eu vi. Meu pai viu um anos depois, na casa onde eles moram atualmente. Em uma dessas visitas que eu fiz aos meus avós, era uma quinta-feira à noite, por volta das 21 horas ou 22 horas. A noite estava muito clara, pois era lua cheia e dava para ver tudo com nitidez. A lua brilhava tanto que parecia um dia, como se diz por lá. Eu estava dentro de casa, brincando com os carrinhos de madeira que o meu avô tinha feito para mim, quando percebi que os cães estavam todos inquietos, latindo sem parar em direção a um campo aberto, que ficava na frente da casa dos meus avós. Era um campo grande, onde o gado pastava tranquilamente. Eu fiquei curioso para saber o que estava acontecendo e saí de casa para ver melhor. Sentei no degrau da porta e fiquei olhando para o campo, tentando ver alguma coisa que justificasse o alvoroço dos cães. Fiquei ali por uns 30 minutos, mas não vi nada de anormal. O gado estava calmo, mastigando a grama, sem se importar com os latidos. Eu já estava ficando entediado e pensando em voltar para dentro de casa, quando de repente, ouvi o gado começar a correr pelo campo, como se algo estivesse assustado. Foi então que eu ouvi um touro urrando para algo no campo. Era um touro grande e forte, que o meu avô chamava de Zé. Ele estava encarando um animal que eu não conseguia identificar. Eu estava a uns 100 ou 150 metros de distância, e só conseguia ver que era um animal grande, de 4 patas, e de pelagem muito escura. Parecia um cachorro, mas era muito maior e mais robusto. Eu fiquei intrigado para saber o que era aquele bicho e resolvi me aproximar um pouco mais. Levantei do degrau e andei alguns metros em direção ao campo, me afastando da casa para tentar ver melhor o que era. Nesse momento, eu vi o touro avançar em direção ao animal e o acertar com uma cabeçada. O animal deu um uivo monstruoso, que ecoou pelo campo e me fez estremecer. Ele andou alguns metros para trás, em minha direção, olhando fixamente para o touro, como se estivesse desafiando. Ele parecia furioso e pronto para revidar. Foi nesse momento que eu percebi que era um lobisomem. Eu nunca tinha visto um pessoalmente, mas a minha família gostava muito de contar histórias sobre essas criaturas, e nessas histórias eles descreviam exatamente como o animal era, como era o uivo e o comportamento dele. Era um lobisomem, sem dúvida. Eu fiquei apavorado e dei um grito, chamando o meu avô, que estava dentro de casa. Nesse momento, o lobisomem se levantou nas 2 patas e olhou diretamente para mim. Foi a coisa mais assustadora que eu já vi na minha vida. Ele tinha uns 2 metros de altura, coberto de pelo negro, com garras imensas e dentes afiados, sujos de sangue. Os olhos dele eram amarelos e brilhavam com uma luz maligna. Ele me olhou com um olhar de ódio, como se eu fosse a próxima vítima dele. Eu me arrepio só de lembrar. Foi então que o meu avô apareceu, correndo com uma espingarda na mão. Ele viu o lobisomem e deu um grito, falando que era um lobisomem. Ele atirou na direção do bicho, mas errou o alvo. O lobisomem não se intimidou com o tiro e ficou novamente de 4 patas. Ele disparou correndo em nossa direção com uma velocidade incrível. Ele parecia determinado a nos atacar, e eu achei que ia morrer. O meu avô me posou pelo braço e me levou para dentro de casa. Ele fechou a porta com força e colocou um móvel na frente para impedir a entrada do lobisomem. Quando ele fez isso, eu ouvi o som do animal se chocando com os cães, que estavam do lado de fora da casa. Mas os cães já não latiam. Agora eles choramingavam,
possivelmente com medo ou dor. O lobisomem era muito mais forte do que eles, e eu temi pelo destino dos pobres animais. Segundos depois, o lobisomem arranhou a porta com as garras, fazendo um barulho horrível. Ele começou a andar ao redor da casa, talvez procurando uma forma de entrar ou algo assim. Ele ficou lá, andando de um lado para o outro por alguns minutos, e através das paredes eu podia ouvir a respiração dele. Era uma respiração pesada e ofegante, como se ele tivesse corrido por muito tempo. Eu também me lembro muito bem do cheiro dele, que entrava pelas frestas da casa. Era um cheiro de cachorro molhado, aquele cheiro que fica quando damos banho em um cachorro, sem usar shampoo ou coisas assim. Era um cheiro ruim, que me dava náuseas. Como a casa tinha uma parte que era de madeira e outra que era de alvenaria, eu e o meu avô fomos para a parte de alvenaria, que era mais segura. Lá tinha um quarto, onde a minha avó estava dormindo. Ela acordou com o barulho e perguntou o que estava acontecendo. O meu avô explicou que era um lobisomem e que ele estava tentando entrar na casa. Ela ficou assustada e começou a rezar. Eu também rezei, pedindo a Deus que nos protegesse daquela criatura infernal. Ficamos ali, no quarto, por um tempo que me pareceu uma eternidade, ouvindo os passos e os rosnados do lobisomem. Ele não desistia de nos atacar e eu tinha certeza de que ele ia conseguir entrar na casa. Eu tremia de medo e me abraçava ao meu avô, que me consolava. Ele dizia que tudo ia ficar bem, que o lobisomem ia embora, que ele não podia nos fazer mal. Mas eu não acreditava nessas palavras. Eu só queria que aquilo acabasse logo. Depois de um tempo, que eu não sei dizer quanto, o lobisomem parou de andar ao redor da casa. Ele deu um último uivo, que fez a casa tremer, e depois se foi. Em São José do Barreiro, uma cidade tranquila no interior de São Paulo, algo inacreditável aconteceu comigo, algo que mudou minha visão sobre o mundo e suas sombras escondidas. Meu nome é João, e essa é a história de como eu me deparei com um lobisomem. Era uma noite de lua cheia, dessas que iluminam os campos e as estradas de terra com uma luz prateada e mística. Eu, um professor de história local, sempre fui cético sobre lendas e folclore, mas aquela noite estava prestes a mudar tudo. Na cidade, havia rumores sobre uma criatura que rondava as matas, um ser das antigas histórias que meu avô contava. Diziam ser um lobisomem, mas eu nunca dei crédito a essas falácias. Contudo, naquela noite, resolvi investigar, levado por uma mistura de curiosidade e descrença. Peguei minha lanterna, vesti um casaco e saí de casa. As ruas estavam desertas, todos os moradores trancados em casa, temendo o que a noite de lua cheia poderia trazer. Eu andava pelas ruas vazias, ouvindo apenas o som dos meus passos, até chegar à beira da floresta. Foi então que ouvi um uivo longo e arrepiante, um som que parecia vir das profundezas da própria noite. Meu coração acelerou, mas a curiosidade era maior que o medo. Entrei na mata, seguindo o som. Caminhava com cuidado, atento a qualquer movimento. A floresta sob a lua cheia tinha uma beleza assustadora, as sombras das árvores formando figuras estranhas. E então, vi algo se mover rápido entre as árvores. Era grande, muito maior que um homem, com pelos escuros e olhos que brilhavam como brasas. Por um momento, fiquei paralisado. A criatura parou e me encarou. Seus olhos eram humanos, cheios de dor e confusão, um contraste estranho com sua forma bestial. Eu não conseguia me mover, hipnotizado pelo olhar daquele ser. Então, ele se virou e desapareceu na escuridão da mata, deixando-me ali, sozinho e tremendo. Voltei para a cidade, minhas pernas mal me sustentando, minha mente tentando processar o que eu tinha visto. No dia seguinte, contei minha história, mas poucos acreditaram. A cidade seguiu sua rotina, mas eu nunca mais fui o mesmo. Nas noites de lua cheia, eu olho para a floresta e me pergunto sobre a criatura, sobre o homem que ela deve ter sido um dia, e sobre os mistérios que se escondem nas sombras do nosso mundo.